Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Viana, professora de literatura, e a gente vai resolver algumas questões com vocês sobre o tema do realismo. Vamos lá? Bom, a gente selecionou algumas questões e elas estão na página 19 do seu material de apoio, ok? Para isso, você vai pausar esse vídeo, vai ler o texto com calma, vai saber um pouquinho da personagem Aristarco, que é da obra Ateneu do Raul Pompeia, essa obra que marca o início do naturalismo no Brasil, certo? Ou seja, a fase, na verdade, de transição entre realismo e naturalismo, ok? Mesmo porque o realismo e o naturalismo aqui no Brasil e como na Europa, eles acontecem ao mesmo tempo, praticamente. Aqui no Brasil, 1881, ok? Então, essa obra está meio situada numa fase de transição, certo? Bom, e como eu falei para vocês, está na página 19. Pausa o vídeo e a gente volta para resolver a questão. Vamos lá. Bom, a questão diz o seguinte, alternativa A, Aristarco, todo era um anúncio. Qual é o sentido dessa frase no contexto do trecho do romance lido anteriormente? Então, você leu o texto e você deve ter percebido que o Aristarco ele é descrito, né, com hipérboles. Eu vou chamar de hipérboles aqui, mas tem alguns exageros. A ideia, né, do Aristarco, a forma como ele se apresenta, principalmente para os pais que têm dinheiro, enfim, mas para os pais de seus alunos, é uma forma que ele diz, é como se ele fosse sempre um outdoor ambulante, certo? Ele sempre vai exaltar a escola, como se fosse a maior escola, a melhor escola do mundo, e quem lê o livro sabe que não é bem por aí. O objetivo do Aristarco é muito diferente, certo? O objetivo do Aristarco é apenas ganhar dinheiro e não investir realmente na escola. Quando a questão pergunta, Aristarco todo era um anúncio, qual é o sentido dessa frase, né? O Aristarco, as ações dele já são de marketing, já são ações de propaganda, fazendo com que a escola seja a escola mais perfeita do mundo, certo? E aí, como foi que eu coloquei? Ó? Todas as ações de Aristarco eram planejadas para fazer propaganda da escola, para que se destacasse e captasse novos alunos, porque o objetivo dele era a captação de alunos, certo? Contanto que a narrativa começa, ele muito chateado porque perdeu muitos alunos e não as matrículas, de alguma forma, não restituíam as perdas, tá certo? Enfim, o objetivo dele era só ganhar dinheiro, ou seja, ser mais rico do que o que ele já era. Vamos para a próxima? A próxima questão ela diz o seguinte, também na página 19, o item B diz o seguinte. Para você, a maneira como o narrador descreve a figura de Aristarco pode ser entendida como? A maneira como o narrador, nós temos um narrador, você lê o texto, que contou um pouquinho da história do Aristarco para você. Será que ele apresentou o Aristarco de maneira cômica, de maneira trágica, de maneira satírica, de maneira reflexiva ou de maneira irônica? Cômica não é, apesar de realmente algumas cenas da narrativa do Ateneu serem até engraçadas mesmo, mas não essa que está aí no texto. Esse texto que você leu, a descrição não é cômica, tá certo? Trágica também não, pelo contrário, e não é o momento de narrar isso, né? Mesmo o momento, lembre-se que na nossa questão a gente tem um texto e a gente tem que respeitar esse texto, tá certo? Então ela não vai ser trágica. Será que ela vai ser satírica? Será que ela vai ter aquela carga de ser engraçado e crítico ao mesmo tempo? Bom, a gente poderia até achar que sim, né? Mas, na verdade, o que acontece? Ela também não é reflexiva, ela vai ser irônica. A forma como ele fala do caso do Aristarco, da personagem, né? A descrição, inclusive, física dele, comportamental, é sempre muito irônica. E aí ele pede para justificar. Por que será que ela é irônica? Né? É o que foi que eu coloquei. A descrição do Aristarco é caricatural e próxima do exagero. Nada é sutil, quase tudo é acentuado. Quase tudo no Aristarco é acentuado, fisicamente falando, né? A descrição que é feita do Aristarco é de maneira assim exagerada, ok? Mas, de maneira... Para quê? Para de alguma forma chamar a atenção para o comportamento desse diretor. Vamos para a próxima? A próxima, o item D, diz o seguinte. A escolha vocabular preciosista e retórica, exagerada e esvaziada, nessa passagem do romance, pode ser associada ao personagem que está em foco no trecho? Bom, então vamos lá.
Uma das coisas que a gente percebe, principalmente na forma, né, que o narrador conta esse texto, a forma como o personagem fala também, né, quase que verborrágico, né, enfim, é uma forma de caracterizar de maneira caricata, né, o personagem Aristarco, tá certo? Então, a ideia sim, né, a gente concorda com essa frase, a escolha vocabular, o preciosismo, só na verdade explica o quão vazio é o Aristarco e o quão vazia são as amizades às quais ele quer fazer, tá certo? Porque todas são por interesse. E aí, como foi que eu justifiquei, ó? Certamente, o vocabulário utilizado por Aristarco para impressionar reflete a artificialidade das relações que ele quer criar, apenas por interesse. Tá certo? Então, a escolha preciosista, do vocabulário preciosista e retórica, só mostra isso, né? Essa artificialidade do Aristarco, por conseguinte, das relações que ele quer criar. Certo? Espero que você tenha compreendido. Bons estudos e até a próxima!